Graça e paz, meus irmãos. Exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, assim como temos feito já há algumas semanas. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vimos na semana passada que este sermão do monte, este sermão de Jesus Cristo, que começou lá no capítulo 5, passou pelo capítulo 6, adentrou pelo capítulo 7, ele encerrou-se no versículo 12, aí do capítulo 7. Alguns comentaristas dizem que este sermão do monte reúne em si os preceitos mais preciosos de toda a Escritura. Se não for possível, em alguma cultura ou em alguma situação, alguém ter a Bíblia completa, se ela tiver acesso ao Sermão do Monte, ela terá tido a oportunidade de conhecer os principais preceitos, os princípios mais elementares da fé. Ela terá aprendido os preceitos, as instruções, as recomendações, as admoestações que podem nortear, que podem orientar a sua vida no caminho do Senhor. Terminado o sermão, nosso Senhor então começa aqui a fazer algumas aplicações. E nós vimos nos dois versículos, no 13 e o 14, da semana passada, que o nosso Senhor então propõe ali duas portas, dois caminhos, dois tipos de pessoas e dois resultados. Quando ele apresenta as duas portas e os dois caminhos, na conclusão do sermão, ou aplicando o sermão, em outras palavras, ele está dizendo: todos os ensinos que eu apresentei até aqui, se forem de fato obedecidos e seguidos, é como se você estivesse adentrando por uma porta estreita. Se vocês seguirem todas as instruções que eu passei até aqui neste sermão, se você, uma das ordenanças que eu aqui apresentei, é como se você estivesse andando no caminho estreito. Ou, em outras palavras, me seguir meus preceitos, seguir os meus ensinos, os meus mandamentos, é o mesmo que andar num caminho estreito, apertado. Significa que não haverá espaço para egoísmo, para orgulho, para avareza. Você precisa trilhar num caminho estreito, aonde você tem que ser deixado para trás, ou as coisas próprias suas vão sendo deixadas para trás. Entendi, Senhor. Entendi. E pela tua graça, essa é a minha escolha, entrar pela porta estreita. Com o teu auxílio, Senhor, com a graça do Senhor, eu escolho andar pelo caminho apertado. Vai ser desafiador, por tudo o que o Senhor falou aqui, neste sermão todo, vai ser extremamente desafiador, porque eu vou ser perseguido, eu vou ter que renunciar às minhas vontades, eu vou ter que amar os meus inimigos, eu vou ter que orar pelos meus adversários. Não vai ser fácil, Senhor. Realmente é uma porta demasiadamente apertada.
É um caminho demasiadamente estreito, mas eu entendo que é esse caminho que conduz para a vida. E mesmo que sendo poucos os que passam por esse caminho, são poucos os que obedecem ao Senhor nessas suas instruções, eu prefiro andar nesse caminho estreito. Eu prefiro, com toda a renúncia que eu tiver que fazer. É isso que eu quero, porque o resultado será a vida. Eu não quero andar no caminho largo, no caminho das facilidades, porque esse caminho conduz para a perdição. E mesmo sendo multidões que passam por ele, que facilitam bastante a nossa caminhada, eu não quero ir por aquele caminho, eu quero ir por esse caminho estreito. Eu quero seguir os preceitos que o Senhor apresenta aqui no Sermão do Monte. O que nós encontraremos agora é o que o Senhor nos ensina sobre o que acontece ou o que pode acontecer enquanto trilhamos esse caminho. Vamos ler o versículo 15 até o versículo 20. Assim diz o texto: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? 17. Assim não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. 19. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Oremos, meus irmãos. Pai de misericórdia e graça, engrandecido seja o teu nome. Pudemos até aqui, Senhor, ouvir pelas porções da tua palavra, ouvir tua voz, mas nós carecemos ouvi-la de forma mais clara, profunda, reparadora, confortadora e também desafiadora. Instrua-nos nesta hora, fale com a tua igreja, Senhor. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Essa caminhada nesse caminho estreito, ou durante essa caminhada, ou aqueles que caminham nesse caminho estreito seguindo Jesus, encontrarão um grande perigo. E esse é o tema que eu proponho para o nosso sermão desta noite. Nesses versículos de 15 a 20, o nosso Senhor apresenta um grande perigo para aqueles que caminham, que trilham esse caminho estreito, que passam por essa porta apertada. Um grande perigo, um enorme perigo. Um perigo desafiador, sorrateiro. Três destaques que eu farei dentro desse grande perigo. Pode ir. É você que está aí, não é, né? Pode ir embora. Vai. Aí. Não, volta. Aí. O primeiro destaque. Nosso Senhor apresenta para nós, ao apresentar esse grande perigo, nós temos condições de fazer uma constatação. Os falsos profetas são uma realidade. Meus irmãos, se está na Bíblia é porque é importante para nós. Mais ainda, se está no Sermão do Monte, é duplamente importante, porque, como eu disse, o Sermão do Monte reúne os principais requisitos que o Senhor tem para nós, os principais alertas e orientações, e Ele que está nos alertando que ao segui-lo, nós encontraremos durante essa caminhada falsos profetas. Isso é uma realidade. Nós sabemos que não é uma novidade
porque o Sermão do Monte reúne os ensinos das Escrituras, como eu falei, os principais ensinos das Escrituras. E nesse quesito, por exemplo, fartamente ensinado. Nós vamos encontrar Moisés exortando o povo em relação aos falsos profetas. Nós vamos encontrar os profetas do Antigo Testamento também confrontando com os falsos profetas, orientando o povo. Nós vamos encontrar o profeta Isaías sendo extremamente duro com os falsos profetas. O Senhor diz através da boca do profeta Jeremias, dizendo o seguinte: eu não os mandei e eles foram. O profeta que tem a minha palavra, conte como sendo a minha palavra, mas aquele que tem o seu sonho, conte apenas como um sonho. Nós vamos encontrar palavras duríssimas para aqueles que são os falsos profetas e para aqueles que ouvem e seguem os falsos profetas. Eu temo de que geração, desde muitas gerações passadas, muitos crentes verdadeiros que querem de fato seguir o Senhor, são corrompidos ao seguirem falsos ensinos de falsos profetas. Estão achando que estão agradando Deus, estão achando que estão fazendo aquilo que o Senhor se deleita e que estão fazendo a coisa certa. Os seus padrões de avaliação são muito superficiais e não são bíblicos para avaliar de fato essa realidade. Nós vamos encontrar no Novo Testamento várias recomendações, várias instruções. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele chama os presbíteros, a liderança, e olha o que ele diz para esses presbíteros: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e agora o que ainda é mais grave, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, entre vocês mesmos. E ele finaliza esse trechinho dizendo: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cesseis ensinam de ponta a ponta isso para nós. Por que nós muitas vezes vivemos neste mundo, nesse caminho apertado, cheio de oposições, cheio de restrições e de afrontas, como se estivéssemos fazendo um passeio no parque, acessíveis a ouvir muitos ensinos e sem os critérios necessários para discernir o que temos ouvido? Muitas vezes nossa vida tem sido pautada, tem sido regida por ensinos que são falsamente bíblicos, não são bíblicos. E aí estamos muitas vezes distantes da paz que poderíamos ter. É aquilo que eu tenho dito sempre: distantes da esperança que eu poderia ter, porque eu estou me baseando num falso ensino, numa falsa esperança, numa falsa fé. É por isso que é possível que muitos de nossa própria geração estejam vivendo uma vida medíocre ou miserável, mesmo conhecendo mais ou menos Deus, mesmo sendo um crente, um cristão, até sincero e genuíno, mas sem os parâmetros necessários, sem os filtros necessários. Estão regendo muitas vezes a criação dos seus filhos, a condução dos seus casamentos e tudo mais na sua vida com base em falsos ensinos. O apóstolo Pedro diz assim: como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Ao fim do seu ministério, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala sobre Alexandre Latueiro, que lhe causou muitos males, que onde ele ia ensinando a verdade, vinha o Alexandre Latueiro corrompendo essa verdade.
Ele ainda, aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. As Escrituras inteiras alertam o povo de Deus que durante a caminhada precisam estar acautelados, cuidadosos, atentos dos falsos profetas que penetram e penetrariam entre eles. Não é diferente na história da igreja. Quem tem a chance de ler alguma coisa sobre a história da igreja, vê que muitas vezes a igreja foi envolvida em controvérsias, porque alguém começou a ensinar alguma coisa que pervertia a verdade, trazendo confusão, trazendo revés, trazendo atraso, prejuízo para o avanço da igreja, prejudicando famílias, prejudicando a fé, abalando a firmeza e as convicções do povo de Deus. E eu não sei se a expressão é essa, e para piorar, Mateus, no seu sermão profético, lá no capítulo, a partir do capítulo 24, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E ainda diz: e levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Eu gostaria nessa hora de fazer uma pausa e fazer uma autorreflexão. Senhor, a mim não permitas que esses falsos profetas me enganem. Aqui o nosso Senhor está alertando o seu povo. Eles serão tão convincentes que poderão enganar, se possível, os próprios eleitos. Por que os enganaria? Aí vem meu segundo destaque. Além da constatação, o texto apresenta para nós, Jesus nos ensina, que em relação a esse grande perigo, há também um disfarce. É por isso que eles conseguem enganar. O texto diz assim: e se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O propósito é de fato enganar. O propósito é de fato corromper. O propósito é de fato trazer cisão, trazer divisão, trazer prejuízos, impedir a caminhada, trazer perdas grandes e irreparáveis, trazer prejuízos para a fé, para a caminhada. E a estratégia é uma estratégia ardilosa, é uma estratégia que pode facilmente passar desapercebida, porque esse disfarce não é superficial, não está na aparência física. Eles não se disfarçam apenas pelo linguajar ou por roupas próprias. Carson, um comentarista, diz o seguinte: é possível que em algumas circunstâncias tudo seja verdade. Contudo, como omitem as partes difíceis, não dizem a verdade completa, e a mensagem deles, então, é falsa. Como discernir isso, então? O que estão me ensinando, isso não é verdade? Olha o que está ensinando, a Bíblia não ensina isso, ensina. Mas esse ensino, aparentemente verdadeiro, ele está incompleto. Eis aí o disfarce.
O disfarce é a meia-verdade, ou a verdade incompleta. De fato, a Bíblia fala sobre o amor de Deus, mas não fala somente sobre o amor de Deus. Quem está falando sobre o amor de Deus está falando a verdade. Mas essa verdade que está sendo apresentada, por exemplo, sobre o amor de Deus, pode ser apenas um disfarce. Porque essa não é a verdade completa. Isso não é tudo que se ensina acerca do Senhor. Ele não revelou só isso acerca de si mesmo. Se continuamente é isso que eu ouço, eu preciso ficar atento, porque existem verdades sendo ocultadas para dar uma aparência de credibilidade. Eis aí um disfarce difícil de identificá-lo. O reverendo Riley diz o seguinte: doutrina sadia e vida santa são sinais dos verdadeiros profetas. E aí eu vou então para o terceiro destaque desse grande perigo. Fizemos a constatação que é uma realidade. Os falsos profetas, eles andam em nosso meio, eles estão entre nós, eles assolam a nossa geração, eles estão nos púlpitos, nas redes sociais do nosso contexto, estão nas publicações. Vimos que o seu disfarce, que no seu disfarce eles parecem autênticos. E agora, o último destaque que eu faço sobre esse grande perigo: existe uma comprovação. É possível identificá-los. Há pelo menos duas formas básicas de identificá-los. E é importante fazê-lo. A primeira forma é através do seu ensino. No contexto aqui do Sermão do Monte, se você ainda nunca leu, eu recomendo que você chegue em casa, na primeira oportunidade, leia Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, pelo menos até o versículo 12. Por esse contexto, pelos ensinos do Senhor durante o seu sermão, o Senhor apresenta verdades absolutas, inegociáveis, irredutíveis. São os padrões do reino. Ponto. Os tais falsos profetas não defendem esse caminho estreito apresentado pelo Senhor Jesus. Eles podem não ser hereges em outras áreas, eles podem defender a verdade em muitos outros pontos, eles podem ser tidos até como ortodoxos em muitos e verdadeiros, em muitos dos seus ensinos. Mas quando se fala sobre renúncia, quando se fala sobre amar o seu inimigo, orar por quem te persegue, quando fala sobre perda, quando fala sobre choro, quando fala sobre pobreza, eles se abstêm. Eles podem não ser hereges em outras áreas, na verdade podem até se mostrar firmes defensores da ortodoxia, mas o caminho que esses falsos mestres recomendam não é estreito e nem perturbador. A mensagem deles não incomoda jamais, não confronta jamais, não exige nada, só oferece. Não é desafiador em nenhum momento, não humilha, não alerta as pessoas quanto à realidade das perseguições, não alerta as pessoas sobre a necessidade de renúncia, de abrir mão, de morrer para si mesmo. São palavras adocicadas, permeadas de verdade, mas escondem a base dos preceitos mais essenciais da fé, que nos demonstram, ou que demonstra que somos de fato seguidores de Jesus Cristo. Você quer demonstrar que você de fato é seguidor de Jesus Cristo? Passe pela porta apertada, trilhe pelo caminho estreito. Mas como é isso, Senhor? Então eu vou ensinar para você. Releia o sermão, que eu vou mostrar para você o que é entrar pela porta estreita e passar pelo caminho apertado. Significa chorar,
significa ser manso, ser pacificador, significa ter fome e sede de justiça, significa ser perseguido por causa da justiça, significa ser sal da terra e luz do mundo, significa não aparentar sua justiça diante dos homens, significa não orar para ser visto pelos homens, significa que a sua mão esquerda não ficará sabendo quando a sua direita depositar os recursos no gasofilaço, significa que as pessoas não saberão quando você estiver jejuando. E isso é andar no caminho estreito, e esse é um grande teste para avaliar os pregadores, os pregoeiros dos nossos dias, para saber se de fato são autênticos, que falam tanto de amor, tanto de perdão, tanto de vitória, tanto de triunfo, mas não falam de renúncia, não falam de perdas. Não há salário sem trabalho, não há recompensa sem luta, não há vitória sem batalha. Todas as batalhas apresentadas, elas são acompanhadas de lutas. Não há nada na pregação deles que promova a pobreza de espírito. Você pode ouvi-los por meses, e seu espírito jamais vai ser provocado a reconhecer a sua pobreza. Você pode ouvir incansavelmente essas palavras de tais e tais e tais profetas dos nossos dias, e nunca ser confrontado com a realidade que você não tem nada que agrade ao Senhor, que nada que você oferecer agrade ao Senhor, que sem Jesus Cristo você jamais poderia ser aceito diante do Senhor, e que todas as nossas obras de justiça, todas as nossas boas ações, elas não passam de trapos de imundície. Não há nada na pregação deles que sonde a consciência e faça com que as pessoas clamem a Deus por misericórdia. Não há necessidade, depois de ouvi-los, de clamar por misericórdia. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas se sentirão incentivadas apenas a cobrar Deus as coisas, a fazer reivindicações pelo que elas estão ouvindo. Nada nas suas pregações que condene a todas as formas de hipocrisia, nada em seus ensinos que promova a retidão de conduta e a atitude a ponto de tornar inevitável algum tipo de perseguição. Isso é importante, irmãos. Eu não posso passar meses a fio ouvindo pregações sem que em algum momento eu seja alertado sobre esta verdade: você terá perseguições. Se você quiser de fato seguir Jesus Cristo, o mundo se oporá a você. O profeta Jeremias registra uma palavra do Senhor dizendo o seguinte, sobre os tais falsos profetas daqueles dias, e que vem acompanhando a história do povo de Deus desde sempre. Ele diz assim: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mão sobre vós. Esses profetas estão sendo aqui repreendidos pelo Senhor, porque quando eles chegam para as pessoas que desprezam ao Senhor, precisa ser dito. Eles chegam para aquelas pessoas que desprezam ao Senhor e dizem assim: sabe o que o Senhor mandou dizer para vocês? Que vocês terão paz, que Deus tem um propósito para a sua vida, que você vai vencer. Mas não é isso que é para dizer para eles, senão eles vão continuar lá me desprezando. E o que eles dizem para aqueles que andam segundo a dureza do seu coração? O Senhor disse que não virá mal nenhum sobre vocês. Eles deviam dizer, sabe o que? Para aqueles que me desprezam: nunca você encontrará paz. Você pode ganhar um mundo inteiro que não valerá a pena ao perder a sua alma. Aqueles que me desprezam precisam ouvir a dura realidade do que significa andar longe de mim e me desprezar. Eles nunca encontrarão paz, porque eles terão a grande aflição do encontro com o reto juiz naquele dia. E aqueles que andam segundo a dureza do seu coração não podem ouvir dos profetas: não virá mal sobre vocês. Pelo contrário, eles precisam ouvir:
o mal virá sobre vocês. A segunda maneira de identificá-los, uma segunda comprovação. Pode passar aí, filho, tem. Letra A foi o ensino que eu acabei de dizer, agora o segundo. A segunda comprovação. A sua própria prática de vida. A primeira comprovação nós podemos avaliar no contexto do Sermão do Monte. Se este Sermão do Monte, que é extremamente desafiador, não for ensinado por tais profetas, esses profetas são falsos, seus ensinos são falsos. Mas o próprio texto, eu não preciso nem para o contexto agora, o próprio texto nos dá um outro recurso de identificar aqueles que ensinam falsamente e que podem estar corrompendo os nossos corações, que é a sua prática. Aí a partir do versículo 16, se você tem aí a Bíblia, você poderia acompanhar, que eu vou reler alguns versículos. Vamos ler o 16 juntos? Pelos seus frutos assim, diz o 17, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. O 18, vamos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Aí o 20 ele vai dizer, o 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim pois pelos seus frutos os... De certo modo, os falsos profetas podem parecer verdadeiros, e pode ser difícil identificá-los pelo ensino. Eu precisaria talvez de muito tempo para descobrir que ele de fato não ensina toda a verdade bíblica. Mas a sua natureza não pode ficar escondida para sempre. Cedo ou tarde a sua natureza será revelada, ele mostrará de fato quem ele é. Da mesma forma que eles não defendem o caminho estreito, não ensinam sobre o caminho estreito, evitam confrontar e desafiar as pessoas com as exigências do reino, assim como eles não recomendam trilhar esse caminho apertado, eles também não andam por ele. A falsidade do ensino deles se revela na desobediência das suas próprias vidas. Doutrina e prática, ensino e vida. Eu fiz um comentário pela manhã que eu não tinha anotado e ele me veio novamente. Não quero restringir que ninguém consulte as redes sociais para ouvir pregadores famosos, mas nós precisamos ouvi-los levando em conta que nós podemos até ser criteriosos com o que eles ensinam, mas vai ser muito difícil para nós, à distância, avaliar a vida que eles têm. É muito difícil ouvir alguém pregando como se deve viver uma renúncia no casamento. O ensino está correto, mas de repente não ter a chance de observar se ele faz isso mesmo na sua casa e na sua família. É muito fácil falar no microfone, é muito fácil falar para quem está distante e não pode avaliar a sua vida. Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer isso. Eu louvo a Deus pela vida de muitos dos nossos irmãos que estão aí nas redes sociais, e por conta deles, a fé genuína verdadeira tem sido despertada em muitas pessoas. O que eu estou dizendo é que nós precisamos de critérios, para não sair bebendo tudo que a gente ouve por aí, para não ficar glorificando, adorando e colocando em pedestais aqueles que nós não temos condições de avaliar completamente. O nosso Senhor não está incentivando aqui uma caça às bruxas. Ele acabou de dizer no início do capítulo 7 que nós não devemos julgar de maneira precipitada, que nós devemos ter critérios para avaliar todas as coisas.
Não julgueis e não sereis julgados, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Nós precisamos ser criteriosos, precisamos fazermos uma autoavaliação sobre a nossa própria vida, olhar primeiro a trave que está nos nossos olhos, para depois auxiliar o irmão no cisco que está no seu olho, certo? Não quer dizer que nós temos que sair perseguindo, procurando com lupa falhas na vida daqueles que eu tenho ouvido, mas o nosso Senhor está dizendo que os falsos profetas precisam ser identificados. Não importa o renome, não importa o histórico, não importa as conquistas, a reputação, não é isso que importa. Os frutos que o Senhor Jesus procura, que identifica de fato uma árvore boa, precisam ser frutos que estão em conformidade com os ensinos de Jesus Cristo. O que Ele procura são as normas do reino. É preciso encontrar na prática de vida daqueles que nos ensinam justiça. É preciso encontrar humildade, pureza, confiança e persistência de oração, obediência aos mandamentos de Jesus, fé, amor, generosidade, rejeição a tudo aquilo que é hipócrita. Tem uma citação de Carson que eu achei fabulosa. Ele diz assim: pode demorar um tempo para o teste dar resultado. No entanto, quando a aberração doutrinária não puder ser detectada imediatamente e inequivocadamente, o teste dos frutos é um guia seguro. Nós vivemos, irmãos, agora já concluindo, uma época de muito relativismos, de verdades individuais, cada um tem a sua verdade, vivemos o chamado pluralismo, isso é a ordem do dia. Cada um tem direito à sua própria opinião, e ai de quem discorda. Nós vivemos numa época em que ter alguma opinião mais rígida é confrontador. E apesar de haverem muitas opiniões, ou cada um ter a sua própria opinião, existe uma opinião certa. Existe uma única opinião verdadeira, que é essa que Jesus ensina para nós, inegociável. Em alguns contextos, só usar essa expressão pecado já é condenável. Em alguns púlpitos, em algumas reuniões religiosas e cristãs, condenar o pecado, anunciar o pecado, falar de fidelidade, de amor, de renúncia, contrição, já não existe em muitas igrejas, nem esse momento na liturgia mais, porque nós não queremos invadir o espaço da verdade de cada um, da opinião de cada um. Mas nosso Senhor diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, diz o nosso mestre, diz aquele do qual nós precisamos ouvir a voz e seguir. Ele diz: pelos frutos os conhecereis. O que está em jogo aqui é o reino de Deus. O que está em jogo aqui é seguir o reino de Deus ou o reino deste mundo. É ser parecido com Cristo ou parecido com o mundo. A Bíblia nos ensina que não dar ouvidos ao aviso de Jesus significa que a ameaça, os riscos podem ser muito grandes durante a nossa caminhada. Por que a nossa caminhada pode ser segura à medida que ouvimos os preceitos do Senhor? Quantas vezes Moisés disse isso? Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, recordar-te-ás por tudo aquilo que o Senhor teu Deus te ensinou. Quando nós vamos lendo as Escrituras, quando lemos Provérbios, quando lemos Jesus falando lá no Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a garantia que temos de prevalecer durante todos os desafios que temos durante a caminhada é de fato ouvir Jesus Cristo,
é colocar em prática o que Jesus ensina. Pode ser que muitos de nós não estejam vivendo uma vida abundante diante do Senhor, uma vida de fato abençoadora, uma vida em que haja harmonia dentro da própria casa, porque não tem seguido ou ouvido ou aprendido os ensinos corretos, estão seguindo ensinos falsos, não estão usando os critérios, os filtros, para identificar os ensinos que não devem ser seguidos e as pessoas que não podem ser seguidas. Nós vimos aí no capítulo 7, do 1 até o 20, que ele fala sobre relacionamentos. Aí vai estar lá no começo dos slides aí, e eu já finalizarei fazendo só essa... Se você voltar aí no capítulo 7, e ela vai voltar, só se voltar alguns slides aí, para o primeiro, aí, nós aqui no versículo 20 encerramos então esta sessão. Nós temos visto desde o início do Sermão do Monte que ser discípulo de Jesus é ser diferente em várias áreas, e a última que vimos é essa número 6 ali, quanto aos relacionamentos. Nós aprendemos aqui nesse capítulo 7 até o verso 20, que como irmãos em Cristo, nós odiamos a hipocrisia, ou temos de odiar a hipocrisia. Nós temos que odiar a falsidade, não parecer santo, não querer corrigir uma pequena falha do irmão, tendo falhas enormes na minha própria vida. Nós fazemos uma autoavaliação e assim procuramos ajudar os irmãos em suas falhas. É o que ele ensina, que não julgueis, para que não sejais julgados, aí do capítulo 7. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, ou cisco, porém não reparas na trave no teu próprio? Nós precisamos ser identificados como aqueles que adentraram no caminho estreito, na porta apertada. Quanto aos relacionamentos, é assim que nós fazemos. Nós odiamos a hipocrisia, nós odiamos parecer aquilo que nós não somos. Nós buscamos no Senhor autenticidade, integridade, sermos daqui o que somos em casa, o que somos na escola, íntegros, inteiros diante do Senhor, coração totalmente do Senhor, sempre fazendo uma autoavaliação, reconhecendo as minhas próprias falhas e admoestando o irmão com longanimidade. No versículo 6, aí do capítulo 7, o Senhor agora já nos coloca na posição de evangelistas, de pregadores do Evangelho. Como evangelistas, nós temos que valorizar a pérola do Evangelho e devemos nos recusar a expor a pérola do Evangelho àqueles que fazem pouco caso dela. Quando ele diz, não deis aos cães o que é santo. Nós aprendemos que temos que desejar para os outros aquilo que nós desejamos que seja feito para nós mesmos. Foi ensinado aí nesse trecho, no versículo 12, tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E nos versículos anteriores, como filho, devemos olhar humildemente e confiantemente para o nosso Pai Celeste, para receber as porções maiores do seu Espírito. Nós somos peregrinos neste mundo, andamos num caminho estreito, passamos por uma porta apertada, e devemos deixar para trás as coisas que devem ser deixadas para trás. Nós temos que deixar o nosso ego para trás, sabendo que durante essa caminhada, nós encontraremos muitos que nos ensinarão coisas erradas. E eu fecho aqui, fazendo o que de vez em quando eu faço, para não dizer que eu procuro fazer sempre, abrindo o coração. E eu sei que está sendo gravado, e talvez alguns dos meus grandes amigos ouvirão isso. Mas nessa minha caminhada de algumas décadas, na caminhada cristã, de conhecer dezenas de ministros e pastores e pregadores, eu confesso que eu não consigo encher nenhuma das minhas mãos
com aqueles que de fato eu confiaria os meus segredos mais reservados. Nós vivemos tempos difíceis, e quanto mais se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus, mais falsos ensinadores têm surgido no nosso meio, mais profissionais da fé têm surgido no nosso meio. Tenho percebido, e talvez seja como Elias desses dias. Elias nos seus dias achou que era apenas ele que ficou, não é o caso, não é o caso. Mas eu percebo que tem sido um número cada vez mais restrito de homens de fato, cujo coração são corações pastorais, que de fato querem viver aquilo que ensinam os desafios da palavra e querem viver esses desafios da palavra. Eu sei que ao falar isso eu estarei orientando vocês a serem super criteriosos e exigentes, e sejam super criteriosos e exigentes, começando por mim. Sejam criteriosos e exigentes, não abram mão de requerer desse que vos prega, que nesse momento está na incumbência de pastoreá-los, de exigir os ensinos todos necessários da Escritura Sagrada. Não queira ouvir aquilo que te agrada, e não se aborreça ao ouvir o que não te agrada. Seja criterioso ao observar o tipo de vida que se leva. Observe a conduta, o casamento, a criação de filhos, o relacionamento interpessoal, o relacionamento meu como irmão, que nós acabamos de ver, o relacionamento meu com aqueles que resistem ao Evangelho. Não, pastor, mas o senhor não vai mais atrás dele, mas o Evangelho, a palavra diz para mim, que o Evangelho é tão precioso, que alguns não merecem mais recebê-lo. Usem esses critérios e me ajudem a conduzi-los nesse caminho estreito, enquanto eu mesmo quero trilhar por ele. Mas eu os alerto, muitos daqueles que vocês provavelmente estejam ouvindo, não podem ser avaliados da mesma maneira, e eu temo que apesar de incansavelmente insistir aqui, em ensinar e viver, talvez vocês possam estar dando mais ouvidos àqueles que vocês não podem nem ouvir direito, e muito menos ver. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante aqui uma geração de crentes bereanos, que são exigentes, que não é porque o apóstolo Paulo que falou, porque o que vale é o que a Escritura revelou. Se o apóstolo Paulo falou, preciso conferir na Escritura Sagrada se é assim mesmo. E se foi assim com o apóstolo Paulo, faça isso comigo e com todos os que você anda ouvindo no Spotify, nesses negócios, nesses aplicativos que você anda ouvindo por aí.